chega um momento em que Deus não apenas adverte, ele age, depois de palavras rejeitadas, de avisos ignorados e de um coração que se recusou a ouvir. O céu se move. Este não é apenas o início das pragas. É o início de uma guerra espiritual. O Egito não era apenas um império político, era um sistema espiritual inteiro, sustentado por deuses, rituais e poder simbólico. E agora o Eu Sou entra em cena, não para negociar, mas para confrontar. Moisés volta diante de Faraó. O cajado está em suas mãos, mas a autoridade não é dele. A ordem é clara. O tempo da paciência terminou. Quando Deus manda Moisés ferir o Nilo, ele não escolhe um rio qualquer. O Nilo era vida, era sustento. Era adorado como divindade. Ali o Egito bebia, plantava, prosperava. Ali o povo via a prova diária de que seus deuses eram fortes, e Deus toca exatamente ali. A água se torna sangue. O que sustentava agora apodrece. O que era vida se transforma em morte. Não é crueldade, é revelação. Deus está dizendo algo sem usar palavras. Eu sou o Senhor sobre tudo o que vocês chamam de poder. Essa praga não é apenas um sinal externo, é um julgamento espiritual. Deus expõe a fragilidade do falso Deus, mostra que aquilo que o homem idolatra pode se tornar a sua própria ruína. E mesmo assim, o coração de Faraó não se quebra, porque sinais não transformam corações endurecidos, eles apenas revelam o que já está dentro. Esse é o momento em que a história muda de tom. Não é mais sobre se Deus pode libertar, é sobre quem ousa resistir a Ele. E a partir daqui, cada praga será um golpe direto contra aquilo que o Egito acreditava controlar. O Nilo em sangue não foi um acidente, foi uma mensagem. Por séculos, o Egito construiu sua segurança em torno daquele rio. A economia dependia dele, a agricultura dependia dele, a religião dependia dele. O Nilo não era apenas um recurso natural, era um símbolo de estabilidade. Era o lugar onde o povo dizia, ainda que sem palavras, enquanto isso existir, estamos seguros. E é exatamente aí que Deus toca, porque Deus sempre começa quebrando aquilo que o homem acredita que o sustenta. Os peixes morrem, o cheiro se espalha, a água se torna impossível de beber. O que antes fluía livremente, agora traz repulsa. Esse momento revela um princípio espiritual profundo. Aquilo que substitui Deus como fonte de segurança, inevitavelmente se torna fonte de juízo. O problema do Egito não era o Nilo, era a dependência. Quando algo ocupa o lugar que pertence somente a Deus, Deus não ignora, ele confronta. E então acontece algo ainda mais perturbador. Os magos do Egito conseguem imitar o sinal. Eles também transformam água em sangue. Mas perceba algo essencial. Eles não purificam a água. Eles não restauram a vida. Eles apenas aumentam o problema. O falso poder nunca liberta. Ele só replica o caos. E mesmo assim, Faraó vê isso como justificativa para continuar resistindo. Porque o coração endurecido não busca a verdade. Busca desculpas. Aqui a Bíblia nos mostra algo assustador. É possível presenciar o sobrenatural e ainda assim permanecer distante de Deus. Sinais não produzem arrependimento automático. Milagres não garantem submissão. O que muda o coração não é o tamanho do sinal, mas a disposição de reconhecer quem é Deus. Enquanto o povo sofre, Faraó se afasta. Ele volta para o palácio. Fecha os olhos. Endurece ainda mais o coração. E isso revela o verdadeiro conflito da história. Não é entre Moisés e Faraó, é entre a soberania de Deus e o orgulho humano. Cada praga não é apenas um castigo, é uma oportunidade de arrependimento. Mas quanto mais Deus revela sua autoridade, mais o coração de Faraó se fecha. E essa resistência não vai diminuir, ela vai escalar. Porque quando alguém decide enfrentar Deus, o confronto só se torna mais intenso. Depois do Nilo em sangue, algo deveria ter mudado. O Egito viu, sentiu, sofreu, mas o coração de Faraó permaneceu o mesmo. A Bíblia repete essa frase de forma quase desconfortável. O coração de Faraó se endureceu, não porque Deus fosse injusto, mas porque Faraó decidiu resistir. Esse é um ponto delicado e profundo da narrativa. Deus envia sinais claros, mas ele não força a rendição. O coração humano ainda tem escolha.
As pragas seguintes começam a se espalhar. Rãs invadem casas, camas, cozinhas. O que antes era símbolo de fertilidade, agora causa nojo. Nada permanece intocado. E novamente os magos imitam o sinal. Mas eles não conseguem remover as rãs, não conseguem restaurar a ordem, não conseguem devolver a paz. O poder falso sempre chega a um limite. Quando o sofrimento se torna insuportável, Faraó chama Moisés. Ele pede alívio, promete mudança, pede intercessão, mas não é arrependimento, é desespero. E aqui está uma verdade espiritual dura. Há uma diferença entre buscar a Deus e buscar alívio. Moisés ora, as rãs desaparecem, o juízo é suspenso. E o que Faraó faz? Endurece novamente o coração. Esse ciclo se repete. Dor, promessa, alívio, resistência, até que Deus envia algo diferente. O pó da terra se transforma em piolhos. Agora não há aviso prévio, não há negociação, e pela primeira vez, os magos do Egito falham. Eles tentam, mas não conseguem. Eles olham para aquilo e dizem algo histórico. Isso é o dedo de Deus. Mesmo assim, Faraó não se rende, porque reconhecer o poder de Deus não é o mesmo que se submeter a ele. Esse é um alerta direto para quem assiste este vídeo. É possível conviver com o sagrado, ver milagres, ouvir verdades profundas e ainda assim manter o coração fechado. O endurecimento não acontece de uma vez. Ele é construído escolha após escolha. Cada não a Deus torna o próximo mais fácil. Cada resistência cria uma camada a mais. E quanto mais Deus se revela, mais grave se torna a rejeição. A história está deixando claro. O problema do Egito não é falta de evidência, é excesso de orgulho. E esse confronto está longe de terminar. Depois das primeiras pragas, uma verdade fica impossível de ignorar. Deus está no controle. Cada sinal revela mais do seu poder. Cada praga desmonta mais uma falsa segurança. E mesmo assim, o coração de Faraó continua fechado. Aqui está o ponto mais solene deste momento da história. Deus poderia ter destruído tudo de uma vez, mas ele escolhe agir gradualmente. Não por fraqueza, mas por misericórdia. Cada praga é um aviso. Cada juízo é também um convite ao arrependimento. Antes de ferir completamente o Egito, Deus oferece oportunidades reais de rendição. Mas quanto mais o tempo passa, mais grave se torna a resistência. A partir daqui, as pragas não serão apenas incômodas, elas vão separar claramente quem ouve a voz de Deus e quem insiste em ignorá-la. O confronto deixa de ser coletivo e começa a ser pessoal. O Egito aprenderá que não existe neutralidade diante do eu sou. Ou obedece, ou sofre as consequências da rebeldia. Essa história não é apenas antiga, ela é atual. Porque o mesmo princípio continua válido hoje. Deus fala antes de agir. Deus avisa antes de julgar. Deus chama antes de confrontar. Mas chega um momento em que o silêncio de Deus não é ausência, é o sinal de que a decisão já foi tomada. Se essa mensagem está falando com você, se essa série tem te edificado espiritualmente, eu te peço algo simples, mas muito importante. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda esse conteúdo bíblico e profundo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. E se você chegou até aqui, é porque Deus tem falado com você de alguma forma. Nos próximos vídeos, as pragas vão se intensificar. A divisão entre o povo de Deus e o Egito ficará evidente. E o juízo final se aproxima. A pergunta não é mais se Deus é poderoso. A pergunta é: quem está disposto a ouvir antes que seja tarde demais?